Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal. Para explicar por que eu estou com a camisa do Flamengo e não de terno e gravata para falar de economia? Ok, primeiro porque eu adoro futebol, eu respeito o futebol brasileiro, considero um dos melhores do mundo. Ontem o Flamengo perdeu a partida de 3-2 na disputa do Mundial, e essa camisa que eu ganhei dos meus amigos flamenguistas, eu estou com ela em solidariedade à torcida do Flamengo. Também mandando meu abraço para Gabigol, que é um atleta que sempre trata as crianças com muito carinho, com muita atenção. Ele, que é aqui de São Paulo, merece toda a minha consideração. É isso aí, Gabigol é craque. E também a minha solidariedade ao meu xará Vitor Pereira, que ontem, apesar de fazer uma série de substituições equivocadas, né, me falaram aqui, um tempo atrás, aqui na direção do Corinthians, que ele estava com problemas de saúde na família. Eu espero que não seja nada e desejo uma pronta recuperação aos familiares de Vitor Pereira. Tá bom? Então, está explicado por que eu estou aqui com a camisa do Flamengo, apesar de ser corintiano desde criancinha. Então, vamos lá. Falando de Corinthians, vamos falar do corintiano Lula, que anda aí debatendo com o BC e com a direção do BC. Pois bem, do Banco Central do Brasil nós estamos falando. Muito bem. Lula não é economista, pessoal. Porém, ele sabe muito bem que para o Brasil superar as suas mazelas, só um caminho: crescer. Não é? Gerar emprego, gerar renda, porque senão, o que nós vamos fazer? E Lula também sabe que com a maior taxa de juros real do mundo, o Brasil não consegue crescer, né? Então, não vai conseguir resolver as suas mazelas. O que acontece? Além disso, Lula também mandou um recado, né? Mandou um recado muito direto ao Banco Central, dizendo o seguinte: o Banco Central é independente. Porém, tudo na vida tem limite. Qual é o limite do Banco Central? O limite do Banco Central é não quebrar o país, né? A despeito de dizer que precisa controlar a inflação. Veja bem, os Estados Unidos, no ano passado, teve uma inflação de 6%. Né? Este ano, o Banco Central colocou como meta para a inflação brasileira 3,25%. 3,25%. Uma meta muito, digamos assim, ambiciosa, né? Difícil de ser alcançada, até porque, convenhamos, né, que a taxa de juros ela não interfere no preço internacional do petróleo. E todos sabemos que a alta do petróleo é uma vilã, né, nos índices de inflação no mundo inteiro. Então, existem coisas que a taxa de juros nem afeta, né? De repente, ela pode até prejudicar. Não é? Por quê? Porque dizem, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, hoje nós temos a maior taxa de juros real do planeta, passando uma imagem de país quebrado. Quer dizer, a gente pode dizer muita coisa, só não podemos dizer que Lula é culpado pela situação econômica do país. Né? Ele assumiu apenas há um mês, né? Faz tempo que ele deixou de ser presidente do Brasil, esteve até preso, né? E tivemos reforma da Previdência, reforma trabalhista, nada disso parece ter dado efeito, e estamos aí com a maior taxa de juros do planeta, parecendo que a nossa economia está bem pior, inclusive, que a Argentina e uma série de outros países. São 156 países que o Brasil está acima da taxa de juros real. Não é possível que só o presidente do BC esteja certo, convenhamos. Né? Até porque Lula sinaliza uma coisa muito interessante. Banco Central independente não significa pode tudo. Não significa. E o Banco Central
nos últimos 2 anos, tem feito coisas questionáveis, no mínimo. Primeiro, esconder da imprensa, da mídia, não prestar satisfação, porque comprou 40 bilhões em ouro, não é? Em 2021, se tornando um dos maiores compradores de ouro do mundo. Questionado porque comprou um peso equivalente a uma manada de 30 elefantes adultos em ouro, disse que não ia falar nada, que era questão estratégica de sigilo. Ora, 40 bilhões é o tamanho do rombo das americanas, coisas que o Lula também não tem nada a ver com isso. Vamos combinar, né? E Banco Central, ultimamente, a gente anda errando nas contas, né? O ano passado cometeu um erro aí de 14,5 bilhões, né, na nossa balança comercial, um erro, podemos dizer, grosseiro, mas que beneficiou o desgoverno de Bolsonaro, passando a falsa impressão que tudo estava lindo, divino e maravilhoso, quando nós sabemos que não estava, não é? Muito bem. O BC também parece não acertar quando ele coloca uma meta de inflação para esse ano de 3,25. E não é possível gerar recessão e até aumentar o déficit com a recessão para não errar feio na projeção da inflação, né? Que tudo indica dificilmente vai ficar abaixo de 4%. Tá certo? Mas isso por razões além da abrangência da mais alta taxa de juros do mundo. Então, quando o Lula se posiciona questionando o Banco Central, ele lança um alerta para a sociedade se o remédio que o Banco Central está utilizando para combater a inflação no país não está se tornando um veneno para a nossa economia, podendo provocar recessão e, inclusive, sim, aumento do déficit público devido à baixa atividade econômica do país. Portanto, no nosso ponto de vista, Lula acerta principalmente pelo alerta que faz ao país, dizendo ao Banco Central: cuidado, vocês são independentes, mas na vida, para tudo há limites. E o limite não pode ser quebrar o país. E o Banco Central, apesar de independente, deveria prezar pela transparência. Afinal, vamos combinar que 40 bilhões em ouro, em compra de ouro, né, em plena situação de garimpo ilegal no país, não é? Em terras indígenas, toda essa problemática merece satisfação à sociedade. O erro grosseiro de 14,5 bilhões nas contas do BC, acho que nós também merecemos um pedido de desculpas, não é? E, se for o caso, né, se a meta de inflação foi tão mal definida, também merecemos desculpas. Agora, acreditamos que nada disso é motivo para se quebrar o país, não é? Então, no nosso ponto de vista, Lula acerta e a sociedade que fique atenta. Não vamos ficar batendo palminha só porque o Banco Central hoje é independente. Banco Central, fique atento, para tudo na vida há limite. E nós não queremos a destruição do país para vocês provarem que estavam certos quando projetaram uma inflação para 2023 de 3,25, não é? Muito bem, se você gostou do nosso vídeo, assine o nosso canal, compartilhe para fortalecer essa mensagem que nós mandamos a você, sem fake news, tentando traduzir da maneira mais simples possível os principais acontecimentos do país para você, que é o motivo de estarmos aqui. Grande abraço,
e até o nosso próximo vídeo. Obrigado por sua audiência.